Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com o Marquinhos, então, né? Isso. Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos bater um papinho hoje sobre o chamamento de Jesus, né? Quando a gente fala o chamamento de Jesus, parece que a gente vai falar do chamado de Jesus Cristo, do chamado de Deus para Jesus Cristo, mas não. É o chamado de Jesus Cristo para nós, cristãos, para nós seguidores, para nós seus irmãos, né, filhos adotivos de Deus. E nós aqui fomos chamados, todos nós nessa sala fomos chamados um dia por Jesus Cristo, não é? Eu não sei se foi o Reinaldo, alguém no cursilho falou uma vez para mim que nós somos as pernas, os braços e a voz de Jesus Cristo. Nós somos chamados por Jesus Cristo para fazer o cursilho, por exemplo, por uma pessoa, por alguém que foi instrumento nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, para que a gente fosse para o retiro de cursilho, né? Então, essa pessoa, obedecendo ao chamado de Cristo, fez um chamamento para a gente, fez um chamado para a gente também, né? Então, é esse sentido de chamamento de Jesus que a gente vai bater um papinho hoje. Esse chamado que Jesus nos faz a conhecê-lo, né? E, ao mesmo tempo, depois que ele nos chama, nós somos também convidados a chamar outras pessoas. Esse chamado de Jesus, através das nossas pernas, dos nossos braços e da nossa voz, né, que Jesus faz para toda a humanidade, não é? Eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides para ficar mais interessante a nossa fala, tá bom? E a gente vai batendo um papinho, né? O pessoal da mídia lá colocou o chamado de Jesus, mas o tema correto da aula, que a gente tem aí o material que o Visiório disponibilizou para mim, disponibiliza para todos nós, é o chamamento de Jesus, tá bom? O Papa... Vamos pegar aqui. O Papa Francisco, ele disse uma vez lá na Jornada Mundial da Juventude de 2013, não tenha medo de levar o Cristo a todos os ambientes, né? Essa frase parece que ele está falando para a gente, para nós cursilistas, né? Para que nós não tenhamos medo de levar esse Cristo a todos os ambientes. Principalmente agora, nesse momento de
isolamento, que a gente está em casa, né, pode acontecer da gente ficar um pouco acomodado no falar desse Cristo, no levar esse Cristo a todos os ambientes. Porque geralmente a gente é um pouco mais afoito, fala-se mais de movimento de cursilho, fala-se mais de Jesus Cristo, quando a gente está realizando o cursilho, que a gente tem que buscar os candidatos para o cursilho, como um dia nós fomos chamados para fazer o cursilho. Então, quando a gente está lá na ativa, que há 2 anos a gente não faz isso, vai ter cursilho, a gente se mobiliza e começa a falar de cursilho, automaticamente a gente fala de Jesus Cristo para todo mundo. A gente leva o Cristo em todos os lugares que a gente vai. A gente vai numa festa, né, num determinado momento lá, a gente pergunta: "Viu, você já fez o cursilho? Você conhece o cursilho? Quer fazer?" Pronto. Lá na empresa, pô, preciso levar a ficha para o cursilho porque o Visioli pediu lá na escola vivencial. "Viu, você já fez o cursilho? Você conhece?" Então a gente começa a falar do cursilho, né? Esse não ter medo de levar Cristo a todos os ambientes é o que o Papa Francisco vem falando. Nos ambientes que a gente vive, a gente já conversou isso dia desses, a gente procura ser, de fato, um bom cristão, a gente procura falar da palavra de Deus com a nossa vivência, com a nossa espiritualidade nos ambientes que a gente vive. Inclusive, o povo até olha para a gente e fala: "Nossa, eles são diferentes." Né? Esse viver da maneira cristã que nós temos em todos os ambientes, ela é interessante. Só que algumas vezes a gente precisa não simplesmente viver, mas também falar do Cristo, convidar para se ter um encontro pessoal com Cristo, né? Então, esse é o conselho que Papa Francisco nos dá, né? Não tenhamos medo de levar o Cristo em todos os ambientes, né? Por mais que nós estejamos isolados, a gente consegue, a gente tem a possibilidade de levar esse Cristo para todos os ambientes sem medo, né? Um dia esse Cristo olhou para a gente com esse olhar penetrante, né, e falou: "Venha me conhecer, vem, segue-me, vem fazer a experiência do movimento de cursilhos", por exemplo, né? Uma pessoa veio representando Cristo, veio como ferramenta de Cristo fazer esse convite para a gente. Aí vocês podem até se perguntar: "Nossa, o que que essa pessoa está me chamando para fazer o cursilho? Né? Por que que ele me chamou? Por que que não chamou outra pessoa? Por que que não chamou meu irmão, não chamou a minha irmã?" Né? Mas aí a gente pode ir lá no Evangelho de João, né? Que está escrito assim, ó: "Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para irem darem frutos e para que os frutos de vocês permaneçam." Né? Está lá em João 15:16. Então, muitas vezes a gente se pergunta: "Mas por que eu fui chamado para o cursilho? Por que não ele? Por que não fulano? Por que não Beltrano?" Não é escolha nossa, né? Foi Jesus Cristo que nos escolheu. Ele olhou para a gente e falou: "Ó, hoje está destinado, esse final de semana foi destinado para você ter um encontro comigo. Esse final de semana você vai fazer o cursilho. Eu escolhi você, né? Eu te escolhi, não foi você que me escolheu nesse momento." Depois, claro que a gente resolve escolher Jesus Cristo com a transformação que a gente tem lá dentro, né? E ele nos escolheu para quê? Porque nós temos uma missão. Ele mesmo diz: "Eu os destinei para irem e darem frutos." Né? Não enterrem os seus talentos. Não seja como a figueira infértil, senão ela vai ser cortada e jogada ao fogo, onde haverá ranger de dentes. Né? Jesus Cristo quer que nós que os frutos permaneçam, que nossos frutos permaneçam. E a gente só vai conseguir fazer os frutos permanecer se a gente ficar ligado a esse Jesus Cristo, né? Se a gente continuar falando de Jesus Cristo, se a gente continuar tentando viver que nem Jesus Cristo, não ter medo de falar desse Cristo. Esses são os frutos. Quando a gente perde o medo, quando a gente fala do Cristo, quando a gente convida outras pessoas, quando a gente se põe na mão de Cristo como ferramenta de evangelização, como os braços, as pernas e a voz de Jesus Cristo, né, a gente consegue dar frutos, né? Então, Jesus Cristo escolheu todos que estão nessa sala aqui para darem frutos, para chamarem outras pessoas, para não ter medo de dar fruto. E não adianta você ficar: "Ah, porque eu." Foi ele que te escolheu, né? Nós já escolheu e agora não adianta. Ele colocou uma brasa no nosso peito e é difícil viver sem ele, como diz a música, não é? E esse Cristo vem desde sempre buscando pessoas. Desde que o mundo é mundo, desde que Cristo veio ao mundo para dividir antes de Cristo e depois de Cristo, ele mesmo se coloca na missão. Ele mesmo se coloca à frente. Hoje ele manda as outras pessoas nos convidar como ferramenta, mas na época que ele esteve aqui no meio de nós, ele era essa própria ferramenta. Ele ia a campo buscar as pessoas para segui-lo, não é? Se nós pegarmos lá em Marcos 1:16, 18, vai estar escrito assim: "Ao passar pela beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores."
Jesus disse para eles: sigam-me, eu farei vocês se tornarem pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus, não é? Então, esse chamado, Jesus também fez um dia para a gente, através dos palestrantes que estavam lá, através de um momento de confraternização, através de um momento de corredor, através de um momento você ao pé do sacrário, né? Jesus veio e falou para você, ó, siga-me, né? Siga-me. Jesus já estava na frente chamando você, vem, eu já estou à sua frente, siga-me, e eu farei de você pescador de homens. Né? E essa frase cai muito bem para nós cursilistas. Nós somos pescadores de homens, mulheres e jovens para fazer um encontro pessoal com Cristo. Se eles vão se converter, se eles vão se seguir a Cristo, isso não é a nossa preocupação primeira. A nossa preocupação é não ter medo de falar de Jesus Cristo, seguir Jesus Cristo, porque ele foi o primeiro a chamar João, Simão Pedro, André e todos os outros discípulos. Então, seguir Jesus Cristo é fazer o mesmo que Cristo fez. E naquela época ninguém ouvia falar de Jesus Cristo, ninguém sabia quem era o Cristo, sabia que teria o prometido. Nós temos essa vantagem que todo mundo já conhece Jesus Cristo, todo mundo já sabe das promessas de Cristo, então é mais fácil falar de uma pessoa que todo mundo conhece e tem curiosidade em ter um contato pessoal com ele. Né? Então, nós somos esses seguidores de Cristo, ele está à nossa frente, já chamou lá os primeiros e nós temos que segui-lo fazendo isso. Se falar para as pessoas, também vem fazer esse encontro. Então, siga-me, eu farei de vocês pescadores de homens, foi o que ele falou para a gente naquele final de semana lá no Cursilho. Né? Na ocasião, eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus, né? Pedindo para que a gente imediatamente deixe um pouco aquilo que a gente está fazendo, né? Não que a gente abandone tudo da nossa vida, né? Mas a gente consegue viver no mundo cotidiano, ter as nossas atribuições como pai, como mãe, como filho, ter os nossos trabalhos e, ao mesmo tempo, falar de Jesus Cristo, buscar pessoas para ter esse encontro com Cristo. Esses pescadores, Simão e André, no caso, representados nessa foto, deixaram tudo e foram pescar homens, não é? Haja visto que nós estamos aqui, numa segunda-feira à noite, nós encontramos um tempo para estar falando das coisas de Deus, falando de Jesus Cristo. Então, se nós encontramos esse tempo numa segunda-feira à noite, nós podemos sim dedicar um pouquinho de tempo para chamar, para fazer esse chamamento das pessoas para Jesus Cristo, né? Segui-lo como ele já fez nos primeiros, não é? Como eu disse, Jesus caminhou, não só foi aquele primeiro, ele sempre ia chamando as pessoas, né? Caminhando mais um pouco, continua em Marcos, tá? Marcos 1, 19 e 20. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago, João, filho de Zebedeu, que estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram segundo Jesus. Muitas vezes nós temos que fazer igual Tiago e João. Né? Muitas vezes a gente tem que deixar um pouco as coisas na barca ali para seguir Jesus. Muitas vezes a nossa barca está cheia de coisas que nesse momento estão rasgadas. Né? Eles estavam consertando as redes estavam rasgadas. Não ia servir mais para pescar nada. Né? Tinha que ser consertadas. Então, muitas vezes a gente tem que deixar no barco aquilo que precisa ser consertado, né? E deixar com que Jesus faça com que o conserto aconteça. Porque esses dois também foram seguidores de Jesus Cristo e pescaram muitos outros homens, né? Mais valiosos que peixes, não é? Jesus continua a sua caminhada de chamar um e chamar o outro para que eles sejam pescadores de homem. Ele chama 12 para serem os pescadores, pronto. Depois os outros 12 vai falar de Jesus Cristo e vão trazer mais 70, mais 300, mais 3.000. Vocês vão ver no final da historinha aqui, não é? No dia seguinte, está lá em João 1, 43, 46. No dia seguinte, lá para João, tá? Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Felipe e disse, siga-me. Ele não fez mais nada, só encontrou Felipe, colocou a mão nas costas dele e falou, siga-me. Muitas vezes ele não faz nada com a gente, ele só coloca a mão nas nossas costas e fala, meninão, meninona, siga-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. É Jesus de Nazaré, filho de José. Lembra que eu falei que Jesus não era conhecido, mas já era esperado, né? Então todo mundo esperava aquele Jesus, mas ninguém sabia quem ele era. Então chegava alguém e falava, vem, segue-me. Eles nem sabiam que era Jesus ainda, mas o Felipe já percebeu, esse é Jesus. Esse é aquele de quem Moisés escreveu e os profetas escreveram. Esse é Jesus de Nazaré, filho de José.
Natanael, um pouco meio que incrédulo, pergunta: de Nazaré pode sair coisa boa? A gente sabe que Nazaré era uma cidade periférica, era uma cidade que é esquecida, de fato, era um vilarejo, né? E Felipe respondeu: vem e você verá. E Felipe também não titubeou. Tá bom, siga-me, vou te seguir. E seguiu Jesus, não é? E Felipe segue. Muitas vezes é isso que a gente está precisando, de que Jesus fale para a gente, siga-me. E a gente não contestar Jesus. Mas se seguir por quê? Não, siga. Siga que vai ser bom. Siga que tem coisa boa ali no final. Né? Contente com esse chamado de vem, siga-me, Felipe não se contentou e foi chamar Natanael. A gente chega para a pessoa e fala: ó, vem fazer o cursilho. Foi bom para mim, vai ser bom para você. Ó, vem fazer o cursilho, faça o encontro com Jesus Cristo. E muitas vezes aquela pessoa fica descrente, fala: nossa, no cursilho, por quê? Como Natanael, mas pode surgir alguma coisa boa de Nazaré? Pode surgir alguma coisa boa lá do seminário? Né? Mas não é um bando de homem, um bando de mulher, tudo conversando, tudo falando, tudo, né? Não é as mesmas pessoas que estão aqui comigo na comunidade. Muitas vezes a gente vai convidar uma pessoa, uma, duas ou três vezes, e o pensamento que eles têm é o mesmo pensamento do Natanael, né? Mas será que pode surgir alguma coisa boa nesse retiro de final de semana? E nós não podemos nos abater como Felipe não se abateu, né? Ele compreendeu o chamado de Jesus, que ele tinha essa missão de seguir Jesus, nem se preocupou com as ironias de Natanael, né? E começou a falar, né? Não se desanimou por isso, né? Atendeu simplesmente o convite de Jesus, que é: vem, siga-me, né? Mas Felipe fala para Natanael: vem e verás, vem e vê. Muitas vezes é isso que a gente precisa falar para os candidatos que a gente está buscando. Ah, mas será que eu vou? Fala: vem aí, vem, venha e veja. Veja o que pode acontecer. E a gente sabe que depois que chega lá no seminário, não tem como. Jesus abraça, Jesus faz, e quem for, de fato, verá o que Deus tem preparado para eles. Nossa, olha o que eu lembrei agora, cara, aquela frase que vem na Rosa, que entrega no domingo, na hora do almoço, né? Não sei se você se recorda. Vem uma passagem que está escrito assim: nem olhos viram, nem coração sentiram o que Deus tem preparado para você, ou algo desse tipo. Ai, que gostoso, lembrei do Correia agora. E Jesus continua essa caminhada chamando as pessoas, e não importa quem ele encontra no caminho para chamar. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa se é bronco, como foram os primeiros lá. Diz que Simão Pedro, no caso, era bronco, era pobre, está lá, ele chamou. Mas no meio do caminho também ele encontra Mateus, né, relativamente rico, ele era um coletor de impostos, né, era de uma faixa nobre da sociedade. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse: siga-me. Do mesmo jeito que ele fez simplesmente para o camponês Felipe, ele fala para aquele coletor de impostos: vem, siga-me. Né? E Mateus também não titubeou, deixou tudo que ele estava fazendo ali, se levantou e seguiu a Jesus. Está lá em Mateus 9:9, né? Então é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente está ali preocupado com os nossos serviços, Jesus passa, nos chama, a gente: não vou agora. Vou terminar o que eu estou fazendo aqui, eu vou depois. Mateus não quis saber. Mateus sabia, já que Jesus estava por ali. Jesus passou: vem, siga-me. Ele também não questionou. Seguiu Jesus. Ele continuou, com certeza, sendo coletor de impostos, eu penso, não sei. Mas ele deixou tudo que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Né? Mas não simplesmente para seguir Jesus, porque depois lá na frente ele ia ter que fazer esse chamado para outras pessoas. Ele ia ter que ser pescador de homens da mesma forma que foi Pedro e Simão. Ia ter que pescar pessoas. No caso, ele ia ter que colher as pessoas para Cristo, não é? Lá em Atos 2:41 está dizendo assim: os que acolheram a palavra de Pedro, receberam o batismo, e nesse dia se uniram, e a eles cerca de 3.000 pessoas. Essa passagem é assim: por mais que todas as pessoas que Cristo tenha chamado ao longo do caminho, quando Cristo fez a caminhada dele, fez todos os milagres, todos os ensinamentos, e aí foram feitos os 12 discípulos, se tornaram 70, se tornaram 300, se tornaram um monte de gente, seguidores de Cristo, apóstolos e discípulos de Cristo.
Só que quando Cristo foi crucificado, né, todo mundo fugiu com medo de ter o mesmo destino que Jesus Cristo. Né? Na passagem de Atos dos Apóstolos, diz em Pentecostes, né, que Pedro vai falar para todo mundo, né, que aqueles que receberam o batismo deveriam ficar unidos. Se a gente pegar Atos dos Apóstolos 2, vai falar que Pedro fala para todo mundo, não, agora a gente tem que continuar o que Cristo fez. A gente tem que continuar levando a boa nova, não é? Não vamos ter medo, né? Vamos à frente. É a mesma coisa que se Pedro tivesse aqui hoje, falaria para a gente, ó, não é porque nós estamos numa pandemia, não é porque nós estamos num isolamento, não é porque nós não estamos nos encontrando lá nesse lugar bonito que a Jaqueline acabou de falar para a gente, deu saudade de fato, Jaqueline, de estar lá naquele anfiteatro, naquela sala, né, que nós vamos ter medo. Né? A gente está vendo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas com doença, com muita dificuldade, mas isso tudo daqui a pouco passa. Né? Então a gente está afastado nesse momento, a gente está trancado, mas daqui a pouco virá o Pentecostes. Vai vir um sopro na porta, vai abrir e a gente vai sair cheio do Espírito Santo de novo para voltar a evangelizar, para voltar a chamar as pessoas para fazer um encontro pessoal com Cristo, para voltar a chamar as pessoas para fazer retiro de cursilho. Né? Então esse momento nosso de reclusão em casa é para que a gente se prepare, é para que a gente fique unido. Né? Naquela ocasião, quando Pedro fala isso, que se você for batizado, né, você vai ter a glória, fique aqui com a gente, né? E ali naquele momento uniram cerca de 3.000 pessoas junto com Pedro, vai crescendo a comunidade de Cristo, vai crescendo a comunidade cristã. Você já imaginou se naquela época lá os discípulos, os apóstolos ficassem com medo e ficassem escondidos e não fossem falar de Cristo? E não dessem valor ao batismo, ao Espírito Santo que eles receberam no dia de Pentecostes e ficassem guardadinho? Nós hoje certamente não seríamos cristãos. Né? O cristianismo não se tornaria, né, o que ele é hoje. Né? Permaneceria uma religião pequena, né? uma religião desconhecida. Mas com a força do Espírito Santo, esses homens e mulheres saíram falando de Jesus Cristo sem medo, evangelizando pessoas sem medo, pescando homens sem medo, largando a barca, largando a coletoria de impostos e seguindo Jesus Cristo, tendo tempo para tudo e também para Jesus Cristo, como nós temos hoje, não é? Nós fazemos parte dessas mais de 3.000 pessoas. Não falou 3.000 quanto? Falou mais de 3.000 pessoas. Então, nós somos parte dessas 3.000 pessoas. E o Cristo já falou uma vez para a gente lá no cursilho, e fala todos os dias. Quanto a ti, meu irmão e minha irmã, vem, segue-me. Mesmo que você esteja aí na sua casa, isolado, mesmo que nós estejamos numa pandemia, a gente tem que seguir Jesus Cristo, pescando homens, mulheres e jovens para Jesus Cristo. Não tendo medo de falar de Jesus Cristo, como pede o Papa Francisco. Nós temos que estar preparados, porque daqui a pouco nós vamos precisar falar do Cristo, buscar fazer o chamado para outras pessoas, da mesma maneira que um dia nós fomos chamados, ser as pernas, os braços e a voz de Jesus Cristo para trazer pessoas para o cursilho. Muitas pessoas, inclusive dirigentes, estarão com medo, mas a gente tem que confiar no Espírito Santo, né? Deixar na mão do Espírito Santo, que ele vai cuidar de tudo isso, e fazer a nossa parte, que é seguir Jesus. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil, mas a gente sempre fala que Cristo conta com a gente, Cristo conta com você, Cristo conta comigo, com vocês que estão nessa sala e com todos os outros cursilistas, né? E vai ser bem difícil a gente voltar depois para chamar pessoas para fazer cursilho, reunir os dirigentes. Talvez os dirigentes sejam mais fáceis a gente reunir, porque todo mundo morrendo de saudade e sabe o bem que Cristo fez nas nossas vidas, não é? Mas aquelas pessoas que não conhecem o Cristo, que perderam muita gente, que estão descrentes, que perderam emprego, que passaram fome, que passaram dificuldade, que tiveram que ficar trancado, eles estão descrentes, estão incrédulos. E é esse Cristo Salvador, esse Cristo misericordioso, esse Cristo que transforma a vida, que a gente vai ter que apresentar para eles. Fazer o chamado apresentando esse Cristo, falando desse Cristo. Vai ser fácil? Claro que não, né? Mas lá em 2 Coríntios 1:4, o nosso patrono, São Paulo Apóstolo, já disse para a comunidade de Coríntios: Ele, Deus, Jesus, nos consola em todas as nossas tribulações. Então, por mais que nós estejamos aqui isolados, Deus está nos consolando, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. Ou seja, nós já fomos consolados, nós já conhecemos Jesus Cristo. Por que será que Ele nos chamou? Por que será que Jesus Cristo nos escolheu? Por que será que Ele nos consola nas tribulações? A missão nossa é essa, para que nós possamos consolar os que estão em qualquer tribulação.
A gente não sabe quais serão as tribulações que vão vir depois que a gente retomar a fazer cursilho. A gente até estava acostumado com as dificuldades que a humanidade passava, as mazelas da humanidade, que era até tranquilo fazer uma mensagem, por exemplo, de evangelização de ambientes, né? O ver, julgar e agir, no caso, né? Porque a gente já sabia o que era comum no cotidiano das pessoas. Mas e agora? O que aflige as pessoas? Qual é a aflição que eles trazem? Qual é a amargura que eles trazem? Quais são os traumas que essas pessoas veem, né? E nós somos aquelas pessoas escolhidas para consolar os que estão em qualquer tribulação que a gente não sabe quais serão. Através da consolação que nós mesmo recebemos de Deus, né? Deus está nos consolando nesse momento para que a gente fique firme aqui na escola vivencial, para que a gente se prepare, para que a gente acredite no Espírito Santo e confie no Espírito Santo, tá? Para que a gente possa voltar depois mais forte para fazer cursilho. Morrendo de saudade. O povo que teve esse final de semana lá no seminário já matou um pouquinho da saudade de fazer cursilho. O Cristo carregou essa cruz e a gente vai pegar uma cruz com essa mesma dificuldade. Meio ferido, nós estaremos feridos, nós estaremos com medo, preocupados, sem saber o que fazer, não é? Mas o Cristo também está com a gente, né? E essa cruz é tão pesada que, naquela ocasião, um Simão de Cirene, um sirineu, ajudou Cristo a carregar a cruz. E nós sabemos que nós somos esse sirineu. Nós somos esse Simão de Cirene que temos que ajudar Cristo a carregar essa cruz da evangelização. Seguir os passos de Jesus, mesmo carregando esse peso da cruz, não é? E a gente pode ter a confiança plena de que Maria vai estar ali do nosso lado se um dia a gente tropeçar e cair com essa cruz, como esteve do lado de Jesus, né? Então, com fé no Espírito Santo, com fé em Jesus Cristo, acreditando na força de Maria, né, na proteção de Maria, nós vamos conseguir vencer isso também e a gente vai conseguir falar de Jesus Cristo novamente, porque Cristo conta com você para evangelizar, para chamar, para buscar pessoas, fazer um encontro pessoal com Cristo. Cristo conta com você, comigo e com todos, para que a gente possa trazer essas pessoas feridas, machucadas, com medo, para que elas se restabeleçam, para que elas se fortaleçam, né, para que elas sejam imbatíveis. Pedro diz na sua segunda carta, quase no finalzinho, a seguinte frase: depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda a glória, aquele que os chamou para a vida eterna, vos restabelecerá e os fará fortes e imbatíveis, né? Então, São Pedro já está falando para a gente. Depois de nós sofremos um pouco, e nós estamos sofrendo um pouco aqui com essa pandemia, o Deus de toda graça, aquele que nos chamou, aquele que fez um chamado para a gente lá atrás para fazer um movimento de cursilho, para ter um encontro pessoal com ele, nos fará forte, imbatível, né? Acredite nisso. Eu não falei isso em meu nome, eu falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Marquinho, pela aula. Imagine, Pedrão. Tá de parabéns. É sempre um prazer. Tem algumas perguntas para o povo ou não? Uma perguntinha só. Eu sei que nós estamos em poucos na sala, é só mais uns 5 minutinhos para discutir, Pedro. Qual está sendo a nossa preparação, né, para que a gente possa voltar a chamar as pessoas para fazer cursilho? Essa aula, na realidade, ela foi preparada para um ambiente normal de escola vivencial. E a gente sabe que no ambiente normal de escola vivencial, a gente tinha dificuldade em trazer pessoas para fazer o cursilho. Lembra que nós chegamos assim na semana do cursilho falando, a gente vai ter que cancelar o cursilho porque não tem candidato. Lembram-se disso, né? Então a gente tinha bastante dificuldade lá. A nossa pergunta é, para que a gente não tenha essa mesma dificuldade quando a gente voltar a realizar encontros de cursilho, qual está sendo a nossa preparação, né? Nós estamos fazendo o chamamento das pessoas, nós estamos deixando as pessoas assim, naquela expectativa, quando voltar a cursilho eu quero fazer. Eu me recordo e me lembrei agora que no último cursilho de homens tinha um senhorzinho que já estava indo na escola, chamadão. Ele já estava indo na escola vivencial uns 2 meses antes de ele fazer o cursilho, né? E ele tinha feito a inscrição, ele tinha deixado a taxa paga já dessa inscrição, né? E depois a gente cancelou o cursilho, né? Esse homem está numa ansiedade para se fazer o cursilho, né? Mas será que todos estão? Né? Será que nós também estamos preparados para chamar outras pessoas? Então, a minha pergunta é essa: como é que nós estamos aí nesse chamamento, nesse segmento de Jesus Cristo, em chamar as outras pessoas
para fazer esse encontro pessoal com Cristo. Só isso. Ah, maravilha, Marquinhos. Um bate-papo legal aí com o pessoal. 5 minutinhos só para a gente... Hoje a aula é rápida. Aham. 10 minutinhos para não ter briga. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então tá chegando o convite aí pro pessoal, tá? Não. É o seguinte, Jesus Cristo um dia falou, a messe é grande e os operários são poucos. Vamos então rezar ao Senhor da messe e envia operários. Vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai Rogai por nós. Maria, Mãe da Divina Graça, rogai por Rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa semana, boa noite a todos. Boa noite.